A teoria dos mundos paralelos tem sido discutida na comunidade científica há muito tempo. Infelizmente, ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para prová-la ou refutá-la, mas ainda é uma teoria interessante, e é por isso que temos mais lendas urbanas inusitadas sobre visitantes de uma realidade paralela, segundo mitos. Vamos verificar algumas delas. Um homem de um país inexistente. Esta história aconteceu em 1851 em uma pequena vila alemã, Frankfurt an der Oder. Um homem perdido procurou os moradores locais em busca de ajuda. Ele se apresentou como Jofar Voring. Falava um alemão muito pobre e tinha um sotaque muito forte. O próprio homem disse que falava Lachar e Abram, idiomas que na verdade não existem em nossa terra. Ele alegou ser de Lacharia, um país do continente chamado Sacria, separado da Europa por um enorme oceano. No entanto, nenhum desses lugares existia no mapa da Terra. As pessoas enviaram Jofar às autoridades locais. Ele conversou com um psiquiatra, mas o médico concluiu que o homem estava totalmente são. Uma investigação da polícia local também não revelou nada de suspeito sobre ele. Jofar Voring afirmou que o propósito de sua visita à Europa era encontrar seu irmão há muito desaparecido. Ele sobreviveu a um naufrágio e se viu perto da aldeia. Lhe mostraram um mapa do mundo e um globo e pediram que indicasse o local onde caiu, mas ele não achou nada familiar. Ele parecia ter amplo conhecimento sobre seu mundo natal. Jofar nomeou 5 continentes principais: Sacria, Haflar, Hastar, Auslar e Euplar. Sua história foi considerada plausível. Cientistas de Frankfurt decidiram enviar o homem a Berlim para mais pesquisas. No entanto, durante a viagem, ele teve algo como uma convulsão. O homem de repente saltou da carruagem e desapareceu na floresta. Apesar de uma longa e minuciosa busca, nenhum vestígio de Jofar foi encontrado. Ele parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido. O inspetor Leboeuf, que foi designado para acompanhá-lo a Berlim, pensou que esse homem poderia ser um ser de outro mundo e que voltou para o lugar de onde veio. Uma senhora na rodovia 167. Este acidente aconteceu em 20 de outubro de 1969. Foi relatado pela primeira vez em 1988 na revista Strange. O artigo fala sobre 2 homens, LC e seu parceiro de negócios Charlie. Os nomes são fictícios. Uma tarde, LC e Charlie estavam dirigindo pela rodovia 167 no sudoeste da Louisiana. Conversando sobre o trabalho, eles seguiam em direção ao centro petrolífero de Lafayette. A rodovia estava vazia a princípio, mas depois eles notaram um carro muito velho e muito lento à frente. Os homens começaram a comentar sobre este carro misterioso. Afinal, tal modelo não era mais produzido há várias décadas, mas este parecia bastante novo. Os homens pensaram que era graças ao cuidado do dono e ficaram admirando o veículo. Eles diminuíram a velocidade para ver melhor o carro. LC notou uma placa laranja brilhante que dizia 1940. Eles viram a motorista, uma jovem com roupas antiquadas, um chapéu com uma longa pena e um casaco de pele, embora estivesse quente lá fora. Havia uma criança ao lado dela, também vestida com um casaco quente e um chapéu. LC e Charlie queriam falar com ela, mas então notaram a expressão em seu rosto. A mulher olhava em volta em pânico, quase à beira do choro. LC chamou por ela e perguntou se precisava de ajuda. Ela assentiu e ele gesticulou que estacionasse na beira da estrada. Mas quando os homens também estacionaram, de repente perceberam que o carro da mulher havia desaparecido. Eles olharam ao redor da rodovia em estado de choque. Ela não poderia ter ido a algum lugar tão longe, nem tão rápido, mas o carro não foi mais encontrado. Depois de algum tempo, um outro homem veio até LC e Charlie. Ele também havia visto o que aconteceu e afirmou que o carro havia simplesmente desaparecido. Os homens conversaram sobre um incidente por várias horas. Ao chegarem à cidade, contataram a polícia, que, no entanto, não pôde ajudá-los em nada. Além de suas palavras, não havia confirmação da existência do carro. O caso foi discutido por um tempo nos jornais locais e depois foi esquecido. O incidente do Gadianton Canyon. Este incidente ocorreu em maio de 1972 no sudeste de Utah, perto do cruzamento com a ferrovia de Modena, à beira do deserto de Escalante. Jenna North dirigia o Chevrolet Nova 1971 de seu pai. Sua amiga Carol Abbott estava no banco do passageiro. No banco de trás estavam outras 2 garotas, Lisa Rochford e Bethany Gordon.
Já passava das 22 horas quando as meninas cruzaram a fronteira entre os estados norte-americanos de Utah e Nevada. Elas queriam voltar para o campus antes que a governanta, a senhora Mortensen, trancasse as portas do dormitório. Este trecho da rodovia 56 é bastante deserto. Não há nada além de areia e algumas plantas. As meninas ficaram muito felizes quando finalmente visualizaram o cruzamento da ferrovia Union Pacific, em Modena. Mas logo depois dos trilhos, Jenna notou duas rodovias. Uma ia para o deserto e a outra para Gadianton Canyon. As meninas decidiram pegar a estrada para o Canyon. Elas pensaram que seria um atalho para o campus. As outras garotas conversavam entre si quando Jenna percebeu que elas não estavam mais dirigindo no asfalto, mas em cimento branco. "Cuidado!" gritou de repente uma das garotas. A estrada terminava abruptamente em uma parede de pedra alta. Era um beco sem saída. Elas tiveram que voltar pelo mesmo caminho, e enquanto as amigas de Jenna reclamavam que agora teriam que dormir no carro, Jenna viu que a paisagem havia mudado drasticamente. Elas não estavam mais no deserto. Em vez disso, o desfiladeiro se transformou em uma área aberta com campos de trigo, matagais de pinheiros e um pequeno lago à frente. A lua cheia brilhava no céu, o que era estranho porque não deveria estar lá naquela noite. As meninas não tinham ideia de onde estavam, então seguiram em frente até o sinal. Era algum prédio que pensaram ser uma lanchonete ou restaurante. Elas viram uma placa de neon brilhante, mas nenhuma delas conseguiu ler o que estava escrito ali. Os símbolos eram diferentes de qualquer linguagem que elas conheciam. De repente, várias pessoas saíram do prédio. Pareciam chocadas e assustadas com o Chevrolet de Jenna. Elas acenavam com as mãos e gritavam alguma coisa, mas as meninas não as entenderam. Lisa decidiu pedir informações aos homens. Ela colocou a cabeça para fora da janela e, imediatamente, soltou um grito aterrorizada. "Saia daqui!" gritou ela para Jenna. O Chevrolet acelerou para longe do prédio. Faróis brilhantes iluminaram o carro por trás. Elas estavam sendo perseguidas por alguns veículos. Eles tinham formas de ovo, 3 rodas e faziam um zumbido. A estrada à frente as levou de volta ao canyon. Jenna não teve tempo de diminuir a velocidade e colidiu com ele. Os veículos desapareceram junto com a paisagem desconhecida. As meninas estavam de volta ao deserto novamente. Felizmente, nenhuma delas se machucou fisicamente, mas Lisa estava em estado de choque. Ela dizia repetidamente: "Eles não eram humanos." As meninas tiveram que ajudá-la a caminhar. 1 hora depois, elas conseguiram parar um carro da patrulha rodoviária de Utah. Contaram a história à polícia. Os detalhes do relatório compilado pelo policial eram complicados e confusos. Durante a investigação, a polícia não conseguiu descobrir pelas marcas de pneus exatamente onde o carro se extraviou. As trilhas terminavam de forma muito abrupta, como se o Chevrolet tivesse desaparecido de repente. A polícia não conseguiu explicar como o carro poderia ter percorrido 3 quilômetros sem deixar rastros, especialmente em um terreno tão sólido. Ainda há controvérsias sobre essa história, mas no final, todas as versões e explicações sobre o que aconteceu são apenas suposições. Talvez nunca descubramos a verdade. Essas foram algumas lendas urbanas sobre viagens interdimensões. Claro, não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas histórias seja real. Frequentemente, a verdade acaba sendo bastante mundana. Por exemplo, o famoso homem de Toored, que as pessoas também diziam ser um visitante de outra realidade, acabou se mostrando ser uma simples fraude de um homem chamado John Allen Kuchar-Ziegels. Mas mesmo assim, essas histórias ainda são muito interessantes. Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses ou apenas como algum evento climático, mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem. Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que é de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho, todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado.
Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis. Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff. As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total. As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou. Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade, os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém.
Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Memphis dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários. Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas?
O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras. Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-lo sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações. Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta. E também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e à outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante. Talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico. No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. O terceiro mistério fica em Gizé, no Egito. Os exploradores descobriram 2 portas secretas dentro da Grande Pirâmide. Existem 2 túneis, cada um com cerca de 20 centímetros de largura, que vão das paredes norte a sul da Câmara da Rainha. Mas os túneis são fechados por blocos de pedra antes de chegarem ao lado de fora da pirâmide. Então, para onde eles estão levando? Ninguém sabe realmente o verdadeiro propósito desses túneis. Alguns arqueólogos acham que essas portas podem estar escondendo uma câmara ainda não descoberta. O egiptólogo Zahi explicou como elas foram encontradas pela primeira vez. Um robô projetado para esta expedição foi enviado para dentro dos poços da Câmara da Rainha para descobrir o que havia lá. A equipe de pesquisa anexou uma câmera ao robô. A filmagem revelou que atrás da porta de pedra havia outra porta lacrada. Os arqueólogos ficaram empolgados ao vê-la, em vez de apenas um beco sem saída. A estrutura da porta de pedra bloqueia perfeitamente as outras portas. Os especialistas acham que é uma ação incrível de engenharia. Agora não é possível alcançar a porta, pois ela fica atrás de um enorme bloco de pedra. Mas os arqueólogos estão tentando encontrar uma maneira de chegar lá sem danificar outras partes da estrutura. Essas novas descobertas apenas levantaram mais perguntas em vez de responder às já existentes. Os segredos ainda estão esperando para serem revelados. A última parada é no Taj Mahal, o monumento ao amor. O imperador mogol Shah Jahan fez este templo para homenagear a memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal.
O número total de portas no Taj Mahal é tão grande que este vídeo levaria dias se começássemos a falar sobre todos os cômodos lacrados. Os especialistas acreditam que se alguém abrisse essas portas depois de tanto tempo fechadas, liberaria monóxido de carbono. E quando esse gás encontra o mármore, forma carbonato de cálcio, o que poderia levar ao aparecimento de rachaduras nas torres do Taj Mahal. Além disso, uma lenda diz que se essas portas forem abertas, uma terrível maldição será desencadeada das câmaras subterrâneas do mausoléu. Aqui vai um bônus do Canadá. A porta do quarto 873 do Hotel Fairmont Banff Springs, que foi inaugurado em 1888. A história é assim: décadas atrás, alguém cometeu um crime neste quarto. Depois da investigação, a administração do hotel reformou o quarto e o alugou para outros viajantes. Mas há rumores de que outros hóspedes que se hospedaram nele mais tarde também enfrentaram situações desagradáveis. Eles relataram ter ouvido ruídos estranhos e que a TV do quarto não parava de piscar. Dizem que a porta do 873 foi lacrada com tijolos. Hóspedes curiosos que ouviram essas histórias misteriosas vagam pelo corredor onde ele fica e batem nas paredes para entrar em contato com possíveis fantasmas. Qual dessas portas secretas você gostaria de abrir? Você vai fazer uma trilha caminhando nas montanhas íngremes de Mammoth Lakes, na Califórnia. O terreno é acidentado e difícil. A neve dificulta a caminhada. No meio do caminho, percebe algo fora do comum. De longe, vê coisas espalhadas no chão rochoso. Ao se aproximar um pouco para ter uma visão mais clara, avista o que parecem ser os restos de um avião. Aparentemente, os destroços pertenciam ao piloto recordista Steve Fossett. As autoridades o procuravam havia quase um ano. Ninguém conseguiu encontrá-lo e explicar o que causou a queda da aeronave dele. Parecia um voo bem fácil para um piloto experiente. Então, o que pode ter acontecido? Anos antes desse trágico acontecimento, Fossett estava tentando um feito muito mais arriscado: ser o primeiro piloto a voar ao redor do mundo sozinho em um balão de ar quente. Você consegue imaginar passar 2 semanas em um pequeno compartimento só para quebrar um recorde mundial? Se estiver se perguntando, aqui está o que é preciso para voar ao redor do mundo: um sistema de navegação de som, um patrocinador rico e resistência interminável. Embora os balões sejam o veículo voador mais antigo, ninguém até Fossett conseguiu voar ao redor do mundo com um. E com certeza não foi moleza. É o primeiro dia da segunda tentativa dele de voar ao redor do mundo em um balão. O ano é 1997 e uma multidão ansiosa se reúne em St. Louis esperando a decolagem. Ele entra no estádio com um grande sorriso e certamente não parece um aventureiro tentando alcançar o impossível. Mas essa é a viagem de sua vida. Para se preparar, Fossett treinou para se habituar a uma altitude de 3.700 metros. As condições são duras. Ele está voando em uma cabine despressurizada e entre as nuvens. Parece improvável que vá até o fim, mas lá vai o cara. O balão é lançado no ar. A multidão abaixo está aplaudindo e acenando. O vento de cerca de 5 nós permite o lançamento do balão. Na primeira noite, um dos aquecedores quebra. Está congelante do lado de fora da cabine, mas Fossett consegue passar a noite. Sua arma secreta é o primeiro piloto automático de balão do mundo. É solitário lá em cima e a necessidade constante de foco deixa a pessoa muito cansada. Então, ele liga o piloto automático para dormir um pouco e dispara os queimadores em uma sequência programada por computador para manter o balão na trajetória de voo. É preciso acordar e operar os queimadores para mudar a altitude. Depois de 3 dias, uma primeira vitória: travessia do Oceano Atlântico. Ele voa sozinho, mas uma equipe o acompanha em solo. Os integrantes dela se comunicam principalmente por e-mail enviado via satélite. No final da primeira semana, o centro de controle da missão recebe uma mensagem alarmante de Fossett. Nuvens escuras estavam se formando no horizonte. Parece que o clima estava se voltando contra ele, que conseguia ver a tempestade do balão, mas não tinha como prever a força dela. O aventureiro estava determinado a passar através das nuvens, apesar dos riscos, voando 300 metros acima do solo sem visibilidade. De alguma forma, conseguiu passar por ela. O voo dele continuou pela Líbia, Irã e Índia. Parecia que nada iria atrapalhar, mas Fossett já estava exausto e sem a certeza de quanto tempo mais conseguiria continuar. Dentro do balão, as refeições eram pequenas rações e era preciso usar um balde como vaso sanitário. Infelizmente, ele perdeu muito combustível durante a travessia do Atlântico.
No meio da Índia, o balão bateu em uma árvore, mas voou surpreendentes 15.500 quilômetros de St. Louis até o local de pouso. O piloto não atingiu seu objetivo, mas não desistiu. Para finalmente ter sucesso, era preciso mudar a estratégia. O novo plano era sobrevoar o hemisfério sul. Era a primeira vez que alguém tentaria isso. A ideia era simples. Na parte sul do globo, o voo aconteceria principalmente sobre a água. Isso ajudaria a ir mais rápido, pois só era necessária a permissão de voo de 5 países ao longo do caminho. Se você estivesse no chão, talvez se perguntasse o que era aquele objeto voador no céu. Enquanto o cara sobrevoava a cidade do Cabo, na África do Sul, mais de 50 pessoas relataram ter visto estranhos objetos voadores. Desculpe decepcionar sua imaginação, pessoal, mas eram apenas Fawcett e seu balão. A primeira tentativa dele de voar ao redor do mundo pelo hemisfério sul quase deu certo. Ele teve sorte. Quando chegou à Austrália, pegou uma corrente de jato que o ajudou a acelerar para cerca de 115 nós. Isso é 3 vezes a velocidade de uma gazela. O aventureiro estava orgulhoso, pois já havia quebrado seu recorde de distância voando mais de 22.000 quilômetros. Sob seus pés, a bela paisagem australiana era repleta de desertos e lagos secos. Fawcett cruzou a costa australiana às 8 horas e 22 minutos da noite do horário local. E seu próximo desembarque esperado seria no Chile, a mais de 12.000 quilômetros de distância. Mas, novamente, uma enorme tempestade cruzou seu caminho. Depois de entrar nela, o balão mostrou como era frágil. Os raios e os ventos ferozes o rasgaram. Desta vez, ele não conseguiu atravessar e caiu no oceano quando o balão pegou fogo. Uma equipe de resgate esperou até de manhã para fazer a procura, e um avião Hércules o resgatou em mar aberto. Em sua 6ª tentativa, Fawcett deu a volta ao mundo em um balão de ar quente, o Spirit of Freedom, que pousou em Queensland, na Austrália, após um voo de 2 semanas ao redor do mundo. Ele alcançou velocidades de mais de 320 km por hora e viajou mais de 31.000 quilômetros. O aventureiro conseguiu e se tornou o primeiro piloto solo a cruzar o mundo em um balão. No entanto, não parou por aí. Logo depois de quebrar esse recorde mundial, quis fazer o mesmo em um veículo diferente. Então convenceu o Richard Branson, proprietário da Virgin Atlantic, a financiar uma aeronave a jato, mais tarde chamada de Virgin Atlantic Global Flyer. No dia 8 de fevereiro de 2005, o Global Flyer decolou. Ele partiu para circunnavegar o Trópico de Câncer, uma distância incrível de cerca de 37.000 quilômetros. Por sorte, ou por ingenuidade, Fawcett quebrou mais um recorde mundial. Para isso, superou uma grande perda de combustível no início da jornada e voltou para Salina, no Kansas, de onde partiu originalmente. Essa história lhe deu vontade de embarcar em um balão de ar quente? Fawcett era especialista em aventuras aéreas e condições extremas. Por isso, seu desaparecimento nas montanhas de Sierra Nevada foi cheio de mistério. O que poderia ter acontecido para derrubar um piloto tão experiente? No dia 3 de setembro de 2007, ele decolou de um rancho em Nevada com seu avião monomotor chamado Super Decathlon. Era um voo diurno simples e tranquilo, que sofreu uma guinada sombria. O aventureiro nunca conseguiu voltar ao rancho. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, mas voltou de mãos vazias. Somente um ano depois, uma pessoa fazendo trilha encontrou alguns pertences de Fawcett perto de Mammoth Lakes. Então, uma busca aérea localizou os restos da aeronave dele de 2 lugares a uma altitude de 3.000 metros. O mistério foi resolvido com a ajuda de tecnologia avançada. Na primeira estrutura de túnel de vento hexagonal do mundo, especialistas recriaram as condições climáticas do dia do voo do piloto. Eles estavam tentando entender se as correntes de ar das montanhas de Sierra Nevada poderiam ter derrubado a aeronave. Com a ajuda de uma réplica de um avião menor, fizeram uma descoberta perturbadora. Naquele dia, a visibilidade estava normal, mas as correntes de vento sopraram o monomotor como uma folha. Uma queda repentina provavelmente desorientou Fawcett e o fez perder o controle da aeronave, que caiu diretamente nas montanhas. O motor não era forte o suficiente para superar o vento que forçava em direção ao solo. Acontece que isso estava totalmente fora do controle dele. A descoberta dos escombros encerrou este caso infeliz. Estamos na Inglaterra, no vilarejo de Turville. É 1871. Aqui, em uma rua, há uma casa em especial. Ela não é diferente das outras, mas muita gente fica pela volta esperando por algo. As portas da casa se abrem. Vários adultos saem de lá. Eles parecem surpresos e dizem que todos os rumores parecem ser verdadeiros. Uma mulher sai para a varanda e pede que entrem mais algumas pessoas.
e você está entre elas. Ao entrar ali no quarto, vê uma menina de 11 anos dormindo na cama. Ela tem a aparência pálida e magra. Apesar das altas conversas na sala, a menina não acorda. Sua mãe diz que faz 6 meses desde que a filha está dormindo. Quando sai do quarto, entram as próximas pessoas para verem com seus próprios olhos a garota adormecida. Esta é a história sobre o sono mais prolongado da história. O recorde pertence a uma garota chamada Ellen Sadler, que dormiu por 9 anos. Ela nasceu no vilarejo inglês de Turville, na segunda metade do século XIX, em uma família grande. Ellen era a 12ª filha. Seus pais não eram ricos e trabalhavam duro para sobreviver. Assim, ensinaram seus filhos e filhas a ajudá-los desde cedo, e Ellen não foi exceção. Quando completou 11 anos, ela saiu de casa para trabalhar como babá em uma cidade próxima. Enquanto estava longe de sua família e cercada por estranhos, a menina começou a se sentir mal. Ela tinha dor de cabeça, sentia desconforto e uma certa sonolência. Esses sintomas ficaram tão graves a ponto de ela não conseguir mais trabalhar direito. Ellen voltou para casa no vilarejo e seus pais a levaram para o hospital. Os médicos não sabiam como ajudar, pois não conseguiam dar um diagnóstico. Eles passaram 18 semanas tentando curar a pobre menina. Como resultado, ainda indisposta, Ellen recebeu alta do hospital. Depois de voltar para casa, ainda sentia fortes dores de cabeça e sonolência cada vez piores. Até que um dia, deitou-se silenciosamente em sua cama e adormeceu. A menina acordou apenas 9 anos depois. Durante todo esse tempo, foi cuidada pela mãe, que a alimentava com leite e chá. A menina adormecida foi perdendo peso e força. Logo, a aldeia toda ficou sabendo do caso, e seus moradores começaram a ir até a casa da família para ver o fenômeno incomum. Olhavam para ela, tentavam acordá-la e contavam aos amigos sobre a menina. A notícia sobre a menina adormecida se espalhou pelo país. Ellen virou um espetáculo. Pessoas de toda a Inglaterra iam ver a pessoa que dormia há vários anos e chamavam a casa onde a família morava de Casa do Sono. Médicos e repórteres iam até lá. Um jornalista do Daily Telegraph descreveu que o corpo da menina estava fraco e muito mole, com os pés gelados e os lábios azuis. A respiração da criança era quase imperceptível. Parecia que a vida estava lentamente deixando aquele corpo. A família da menina recebia doações para cuidar da filha. No entanto, muitas pessoas pensavam que era tudo uma armação. Por algum motivo, a mãe não permitiu que um médico ficasse muito tempo com a Ellen. Alguns disseram que a mãe dava pílulas para a menina dormir todos os dias para não deixá-la acordar. E alguém alegou ter visto uma garota consciente sentada perto da janela. Além disso, a mãe da menina rejeitou a oferta dos médicos para fazer um exame em um hospital de Londres. É improvável que a gente descubra toda a verdade sobre ela, já que não havia um diagnóstico oficial dos médicos. É possível que a menina tenha entrado em coma ou sofresse de outra doença desconhecida pela ciência no século XIX. Pode ser um distúrbio crônico do sono em que uma pessoa passa por eventos incontroláveis de sonolência. Você pode estar andando pela rua e de repente sentir tanto sono que cai no chão. Ellen cresceu em uma família numerosa e se acostumou a trabalhar duro desde cedo. Talvez a fadiga severa e a falta de sono tenham provocado a narcolepsia. De qualquer forma, essa história teve um final feliz. Um dia, a menina acordou. Ela não se lembrava do que havia acontecido e ficou muito surpresa quando sua família lhe contou sobre o sonho de 9 anos. O crescimento da menina foi um pouco mais lento e a visão piorou, mas a saúde dela não estava ruim. Ellen se casou e teve 6 filhos. Em 1911, com cerca de 50 anos, ela faleceu. Vamos ver uma história completamente oposta sobre uma pessoa que estabeleceu um recorde pelo maior tempo acordado. Em janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos, estudante do ensino médio, afirmou que ficou sem dormir por várias semanas. O experimento começou em dezembro e terminou em janeiro. No final desse período, ele se sentiu normal. Este evento entrou para o Guinness Book of Records e permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Randy queria fazer um projeto de ciências para a escola relacionado ao sono. Ele tinha de ficar acordado o maior tempo possível e seu amigo tinha de garantir que ele não dormisse. No começo, tudo correu bem. O amigo mantinha um diário onde registrava as menores mudanças no corpo do rapaz. Randy aguentou facilmente nos primeiros 2 dias. Ele ficava o tempo todo de pé e não ia para a cama. Depois de 3 dias, suas habilidades cognitivas e sensoriais começaram a diminuir. No 4º dia, Randy passou mal.
Ele andava pela casa e cheirava frutas cítricas, pois o cheiro de limão e laranja o ajudava a aliviar essa sensação ruim. Durante o dia, o menino jogava basquete e boliche com os amigos. As noites eram chatas, pois o pessoal não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele não ia para a cama. Uma semana se passou e seus resultados no basquete se mostravam excelentes. Suas habilidades físicas não mudaram. Seu discurso estava claro e lógico. A essa altura, os noticiários de todo o país falavam sobre Randy e seu experimento. Ele virou uma celebridade e isso também o ajudou a ficar acordado. Os cientistas foram até o menino. Com a ajuda de problemas matemáticos, testaram suas habilidades intelectuais e, nesse caso, os resultados mostrados foram ruins. Ele estava resolvendo um exemplo de matemática, mas depois esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os cientistas escanearam seu cérebro e registraram os dados da atividade. Então, no dia 8 de janeiro de 1964, às 2 horas, Randy quebrou o recorde anterior sem dormir. Ele ficou acordado por 264 horas. Os cientistas colocaram eletrodos em sua cabeça quando ele adormeceu e observaram a atividade cerebral. O menino acordou depois de algumas horas de sono para ir ao banheiro, então deitou na cama novamente e só se levantou depois de 14 horas. Ele foi para a escola de ótimo humor. Todos ficaram chocados. Parecia que o experimento pesado com o cérebro não teve consequências negativas. Randy continuou a estudar como antes, jogar basquete e passar o tempo com os amigos. Os cientistas estudaram os resultados da pesquisa e descobriram que o cérebro de Randy estava produzindo um sono leve o tempo todo. Estes são chamados de microssonos, e o curioso é que a pessoa que está passando por isso pode nem perceber que está tecnicamente dormindo. Vários anos se passaram. Todos já haviam se esquecido do tal recorde. O menino cresceu. Um dia, um repórter se lembrou da experiência de Randy e o entrevistou. Ele admitiu que o experimento teve suas consequências. Por muitos anos, ele teve insônia severa. Isso o estava deixando louco. Ele precisou de muito tempo e esforço para superar esta doença. Felizmente conseguiu ajustar sua rotina de sono. Randy dormia 6 horas por dia, o que era o suficiente. Repetir essa experiência não é uma boa ideia. Mesmo 2 dias sem dormir é um grande estresse para o corpo. Por milhares de anos, as pessoas sobreviveram à fome e às complexas condições de trabalho. Nosso coração é treinado para suportar altas cargas e nosso corpo pode sobreviver a situações difíceis. Mas nosso corpo nunca teve falta de sono em toda a história da humanidade. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dormir sem consequências, por isso que é prejudicial para a saúde. No nordeste da Tailândia, uma família de enormes baleias de pedra nada pela floresta. Elas não são baleias reais, é claro. Elas são, na verdade, parte de uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Há muito tempo, esta parte da Tailândia era apenas um deserto. Os movimentos da crosta terrestre empurraram o arenito para cima e criaram essas montanhas fascinantes. Acessível para qualquer pessoa disposta a passar o dia caminhando pela rede de trilhas, esse ponto de referência está se tornando cada vez mais popular entre os turistas. Assim que chegar nas costas de uma das baleias e olhar para o mar infinito e verde logo abaixo, você entenderá o motivo. Nessas caminhadas, você encontrará cachoeiras, uma grande variedade de plantas e animais exóticos e, do topo, é possível até olhar direto para o país vizinho, o Laos. Suas formas parecem baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Rocha das Três Baleias. Que sensacional ver a Tailândia nas costas de uma baleia de pedra gigante. Um trabalhador fez uma descoberta chocante enquanto escavava em uma mina canadense em março de 2011. Ele encontrou um espécime de nodossauro quase perfeitamente preservado. Este dinossauro extinto pesava cerca de 1.360 quilos e chegava a 5,5 metros de comprimento. Apesar de ter mais de 110 milhões de anos, o nodossauro estava tão bem preservado que era possível ver claramente o esqueleto pesado e a couraça escamosa que o cobria. Foi necessário quase um ano inteirinho de trabalho árduo para revelar o incrível achado. O fóssil foi finalmente exposto em um museu canadense em 2017. Inesperadamente, a análise da pele mostrou que o nodossauro pode ter sido capaz de se camuflar como as lagartixas e mariposas modernas o fazem. Isso se soma aos espinhos e escamas que já o tornam um tanque ambulante. Sendo estudado ainda hoje, este nodossauro pode se tornar um dos fósseis mais importantes descobertos em muito tempo. Seus detalhes podem nos ajudar a desvendar ainda mais os mistérios do passado.
O manuscrito de Voynich é o documento mais misterioso do mundo. Desde sua descoberta em 1912, o manuscrito é um completo mistério para todos que o encontram. É fortemente ilustrado com imagens estranhas de plantas alienígenas, objetos desconhecidos e os símbolos do zodíaco. Mas o aspecto mais interessante dele é a escrita. A linguagem usada no texto é completamente indecifrável. Ninguém sabe o que diz, quem o escreveu ou onde foi escrito. Nem sabemos se era uma linguagem real e funcional ou se foi criada apenas para este texto. Os desenhos de diferentes plantas são igualmente intrigantes. A maioria das plantas no manuscrito é identificável como planta, mas não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Um professor de linguística aplicada na Inglaterra afirmou ter decifrado alguns dos caracteres do livro, mas ainda não conseguimos descobrir mais informações sobre este texto misterioso. Se você estiver indo para a Austrália, não se esqueça de fazer uma visita às crateras misteriosas em Queensland. No meio do caminho, entre Bundaberg e Gingin, está uma das descobertas mais desconcertantes da Austrália. Em 1971, o local pertencia a um fazendeiro que cultivava abobrinhas e batatas. Enquanto o fazendeiro tentava expandir suas terras, ele batia em grandes pedras nos campos sempre que arava. Quando olhou a rocha com mais atenção, encontrou fósseis marinhos e algumas crateras estranhas. O fazendeiro repassou suas descobertas a professores de geologia, que começaram a pesquisar as formações. Quando os geólogos começaram a cavar ao redor da área, descobriram uma enorme camada de arenito e mancha ocre que era completamente coberta por crateras. Havia 35 crateras no total, e a camada de rocha é estimada em cerca de 25 milhões de anos. Os cientistas que estudam este mistério acreditam que fontes termais, atividade oceânica anterior e meteoros são os principais suspeitos por trás das crateras. E eu gostaria de saber um pouco sobre os personagens que nomearam essas cidades de Bundaberg e Gingin. Que nomes divertidos! A máquina de Anticítera é uma espécie de computador antigo, que ainda confunde os cientistas com seu design extraordinário. Há cerca de 2.000 anos, um navio grego naufragou na costa da ilha de Anticítera. Os destroços foram descobertos em 1900 e mergulhadores resgataram alguns de seus artefatos antigos. Quando os arqueólogos começaram a separar as descobertas dos destroços, se depararam com um objeto que não parecia se encaixar em mais nada. Os destroços eram antigos, mas eles encontraram um dispositivo incrível que parecia tecnologicamente avançado. A máquina funcionava como uma calculadora, permitindo o usuário acompanhar o tempo, os movimentos das estrelas, eclipses, fases da Lua e até mesmo contagens regressivas para eventos como as Olimpíadas com incrível precisão. Este nível de tecnologia é quase impossível de explicar como originado de um naufrágio da Grécia Antiga. Nenhum mecanismo conhecido até o século XIV chegaria perto do que esta máquina conseguia fazer, pois foi nessa época que os relógios com engrenagens começaram a ser construídos na Europa. Como é que o dispositivo foi criado há tanto tempo, 1.400 anos antes de seu tempo? Será que o naufrágio de Anticítera e a perda da calculadora atrasaram o desenvolvimento da tecnologia por centenas de anos? Enquanto isso, as montanhas do Cáucaso, perto do Mar Negro, são uma das poucas áreas da Europa que não sofreram muito impacto humano. Mesmo que a maioria das pessoas de pele branca no mundo seja considerada caucasiana? Apesar disso, os arqueólogos encontraram muitas estruturas megalíticas antigas na área. As estruturas semelhantes a casas, conhecidas como dolmens, contêm joias, ferramentas de bronze e cerâmicas variadas. Os arqueólogos não sabem quem as construiu, por quem foram construídas ou qual é o seu verdadeiro propósito. As estruturas contêm duas pedras mantidas juntas por uma grande pedra como telhado ou pedras menores empilhadas como paredes, com um buraco apenas em um dos lados. Já foram encontrados tampões de pedra para selar o que quer que tenha sido colocado dentro. O que é ainda mais estranho sobre essas formações de pedra é que elas não são encontradas apenas no Cáucaso. São encontradas em todo o planeta, na Austrália, na Coreia do Sul, na Colômbia, na África e até na França. Seu propósito é desconhecido, então tudo o que os cientistas podem fazer é especular. A descoberta da tumba do primeiro imperador da China em 1974 está bem documentada. Quem poderia esquecer a descoberta de 8.000 guerreiros de terracota protegendo a entrada? A maioria das estátuas representa guerreiros, cada um com suas próprias expressões faciais exclusivas. Existem até cavalos e carruagens de terracota em tamanho real, apenas para a proteção extra. O que a maioria das pessoas não sabe é que algumas áreas da tumba ainda não foram investigadas. Os arqueólogos relutam muito em abrir o local, porque toda a área é instável.
Pode haver algo fantástico lá dentro, mas ninguém quer arriscar perder um pedaço incrível da história. Eventualmente, os pesquisadores enviarão pequenos robôs para as tumbas fechadas, para ter uma ideia melhor do que tem lá dentro. Até este momento, os arqueólogos têm que esperar um pouco mais pelos segredos. No sul da Costa Rica foi descoberta uma coleção de esferas de pedra misteriosas. Existem mais de 300 espalhadas pela paisagem, e algumas têm quase 2 metros de largura. Ninguém sabe seu propósito ou como foram produzidas. Uma coisa que sabemos é o material de que foram feitas: gabbro, uma rocha vulcânica. Esculpir essas pedras em suas formas esféricas perfeitas exigiria muito tempo e esforço. Os pesquisadores acham que elas podem ter sido feitas por um grupo agora extinto, quase sem ferramentas. A melhor teoria é que eles usaram pequenas pedras para aparar as bordas, antes de usar areia para alisar as laterais. Alguns acham que elas tivessem um propósito astronômico, ou talvez fossem usadas como marcadores para apontar o caminho para algo. Mas ninguém sabe ao certo. Seu significado se perdeu com a civilização que as criou. Ao largo da ponta sul do Japão e a 120 quilômetros de Taiwan, encontra-se a formação Yonaguni. Um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986, enquanto procurava por novos locais de mergulho para levar os turistas. Vendo os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide, ele pensou que havia descoberto uma cidade subaquática. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem ter sido sinais de uma lendária civilização pacífica, como Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Também há relatos de marcas na pedra, sugerindo um trabalho de escultor. Algumas pessoas até alegaram que havia imagens desbotadas de humanos e animais esculpidos na pedra. Porém, nada disso é apoiado por muitas evidências. A maioria dos especialistas acredita que a formação é natural e que a simetria das rochas foi exagerada. Elas não são tão retas como relatado e parecem ser de rocha sólida e natural, ao invés de blocos esculpidos. Em outras palavras, a semelhança com uma civilização submersa é apenas uma coincidência. Na Turquia, os arqueólogos acreditavam que poderiam ter encontrado a arquitetura mais antiga conhecida no mundo, com mais de 10 mil anos, de acordo com especialistas. Encontrada em uma área que costumava ser o lar de antigas comunidades agrícolas, esses monólitos, que tinham até 5,5 metros de altura, provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais. Não se sabe muito sobre eles. Essas grandes estruturas de pedra parecem ter forma humana e até mesmo imagens de animais esculpidas. Perto dali, os pesquisadores encontraram indícios de moradias domésticas, sugerindo que esses monumentos incríveis podem ter sinalizado o início do movimento em direção à civilização moderna. Os artefatos Quimbaya são alguns dos artefatos mais interessantes já encontrados. O mais curioso sobre eles é o quanto se assemelham a aviões modernos. Eles são tão aerodinâmicos que os cientistas modernos acreditam que poderiam até ser usados como projetos para uma aeronave funcional. Em 1994, 2 engenheiros aeronáuticos criaram modelos em larga escala desses artefatos. Eles provaram que os designs voam com uma pequena ajuda dos motores modernos. O que é realmente surpreendente é que esses objetos são possivelmente milhares de anos mais velhos do que o primeiro avião. Apenas mais um dos mistérios fascinantes do nosso mundo.